dia, magnífica segunda-feira. Mais uma segunda-feira, mais um início de semana repleto de paz, amor, fidelidade ao nosso Deus e muita gratidão. Iniciamos essa segunda-feira repletos de gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pela presença do Senhor em cada momento e gratidão também pelo final de semana maravilhoso que nós tivemos em família, a nossa base, a nossa maior riqueza. Que a gratidão seja o primeiro e o último sentimento de cada dia, seja segunda, seja domingo, seja sexta, que a gratidão faça parte de nós, pois quanto mais gratos nós somos, mais positivos e mais abençoados nós seremos. Vamos continuar a nossa leitura. Já estamos quase no finalzinho do livro de Atos dos Apóstolos. A gente está acompanhando aqui um pouco da vida, um pouco da jornada do apóstolo Paulo em sua caminhada, levando o evangelho e as provações que ele vem sofrendo nessa jornada inteira. Bom dia, minha amada Rose. Que a paz e o amor de Cristo estejam com você. Tenha tido um abençoado final de semana. Vamos continuar aqui a leitura do nosso livrinho. Hoje vamos fazer o 23º capítulo, onde a gente continua acompanhando a prisão de Paulo e o desenrolar do julgamento dele. Vamos lá. Estou um pouquinho gripada ainda não, mas meio fanhosa. A mudança de clima aqui é radical e a saúde também sente, né? Mas vamos lá. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordem aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então, Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no Sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então, ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem! Assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Aí eu vou interromper
para a gente fazer uma reflexão. Sim, a Rose está dizendo para eu tomar 20 gotinhas de extrato de própolis. Uau, um ovo cozido, um dente de alho, uma colher de chá de azeite de oliva. Uau! Farei, minha amada, farei. Muito obrigada. Meu própolis até acabou, porque eu sou adepta de própolis, né? Eu gosto muito. Tanto eu quanto a Palominha. Faz um bem enorme. Mas vou fazer o ovinho cozido, sim. Pode deixar. Deixa eu esclarecer o que aconteceu aqui. Paulo ainda está preso, né? E por intervenção do Espírito Santo foi se defender perante aquele povo lá. Metade do povo era fariseu, né? Que não acredita em anjo, não acredita nem em Jesus, não acredita em nada disso. Já os saduceus acreditam em tudo isso. Então a briga generalizada já começou por ali, né? Metade da população. De início todos o condenavam, todos estavam ali para condenar Paulo. Quando Paulo começou a se defender, as pessoas se dividiram, as opiniões, né, se dividiram. Metade do povo era a favor, metade era contra. E estava ficando intenso as coisas lá, né? E o comandante teve que intervir, mandando guardar Paulo de novo. Nisso, os judeus se juntaram e determinaram que não iam comer nem beber nada se não conseguisse matar a Paulo. O ódio deles, a sede de justiça ao ver deles era tão imensa que eles começaram a se oferecer em sacrifício, né? Em jejum eterno, até que conseguisse matar a Paulo. Vamos continuar. Versículo 13. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E, dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente sobre maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês, com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Isso era só um pretexto, né? Para eles mostrarem Paulo, para que eles pudessem matar. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo para Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: leve esse rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim, ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que te trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo para te dizer. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejam pedir-te que apresente Paulo ao Sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um deslocamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite às 9 horas da noite. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lisias, ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. Este homem foi preso pelos judeus, que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano.
Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Sinédrio é como se fosse uma casa da justiça, né? Onde eles expunham o erro da pessoa, o ato cometido, e julgavam ali. É como um espaço, uma casa de justiça mesmo. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipádrite. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado de que era de Sicília, disse: ouvirei seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. E a gente encerra aqui esse capítulo para a gente analisar e tirarmos as lições e os princípios para aplicarmos na nossa vida. Eu iniciei esse estudo de hoje falando sobre a gratidão, né? Mais uma semana, mais um dia abençoado e sempre com a presença do Senhor. E por que é importante a gente enfatizar a gratidão? A gratidão ela é muito poderosa. Quando a gente a coloca, né, como prioridade, eu tenho um drive mental que eu falei no início do vídeo e vou repetir novamente porque eu acho muito importante. Gratidão é o primeiro e último sentimento de todo santo dia. E por que eu falo isso? Quando você já acorda de manhã, já nas primeiras horas ao abrir dos olhos e agradece, você está reconhecendo ali a soberania do Senhor na sua vida. Você está traindo para você coisas positivas, independente da situação ou fase que você esteja vivendo no momento. Então, quanto mais grato ao Senhor nós formos, mais forte nós nos tornamos diante de todas as situações. Exemplo de Paulo, que a gente está acompanhando aqui, a trajetória dele, desde o primeiro capítulo, desde que o Papai do Céu deu a missão dele, levar o Evangelho por todo lugar, né, por todos os estados que lá chamavam províncias, era outra pronúncia, mas onde quer que ele fosse, ele tinha que pregar as boas novas, ele tinha que pregar o reino de Deus, ele tinha que falar de Jesus, levar o Evangelho. E nisso a gente vem vendo Paulo sofre atentados, Paulo é humilhado, Paulo é espancado, Paulo é preso, o anjo liberta Paulo e agora por último, né, no Sinédrio, para não ser morto, ele já foi enviado para outra província para ser julgado em outro lugar. Então não importa o momento da vida, não importa se você está machucado, não importa se você está ferido, não importa se você está sofrendo, você tem que manter a mente desperta e conectada ao Senhor. E quando nós falamos, Senhor, obrigada, a gente está reconhecendo que Ele está nos olhando, que Ele está nos cuidando, que independente do momento, aquele momento não é eterno. Ali tem aprendizado, ali precisa da nossa atenção. A situação que você está vivendo, ela precisa ser observada, analisada, refletida sempre sobre o favor do Senhor. E com a certeza no coração de que, como a própria palavra diz, que depois da tempestade vem a bonança. Então sejamos firmes, sejamos corajosos, como Paulo vem sendo diante de todas essas tribulações que a gente vem acompanhando no decorrer do capítulo. Então a gratidão, ela nos dá poder para continuar firmes e fortes todos os dias, independente do mal que se levanta. Nós temos um Deus vivo que habita dentro de nós e que nos fortalece diariamente a continuarmos a nossa jornada nele.
Agora vamos às reflexões desse capítulo. A Rose escreveu aqui: fico trabalhando o tempo inteiro sobre essa reflexão nos momentos difíceis. Agradecer. A gratidão, ela abre muitas portas. Hoje eu devo fazer um texto mais complexo falando sobre a gratidão, porque é muito importante. Eu vou fazer em texto porque eu estou estudando. Eu comentei na última semana que eu não sei se é visão, eu não sei especificar a palavra corretamente, mas quando certas coisas acontecem na minha vida, né, vem aquele ímpeto, aquele desejo de ressignificar e, com essa situação ruim, essa fase ruim, demonstrar que sempre há o que aprender, sempre há algo bom. Então eu contei, né, na semana passada do lance da Palominha lá na escola e o quanto aquilo me feriu, o quanto aquilo meio que tentou me derrubar, né? Mas imediatamente Deus, eu gosto de pensar que é Deus, sabe? Porque a exemplo do próprio Paulo, né? Que sofreu tanto, tanto, tanto e nunca abandonou sua fé, nunca deixou de acreditar. Então não importa quanto eu apanhe, não importa quanto doa, não importa quanto eu venha a chorar, Deus sempre está comigo. Então eu pego tudo que acontece de ruim, tudo que acontece de negativo, entrego primeiro nas mãos dele e peço para ele me capacitar. E isso converte, no meu entender, em forma de botar essa experiência no papel para também ajudar outras pessoas, né, que possam estar passando pela mesma experiência que eu, vamos chamar assim. Então, na semana passada nasceu, né, dentro de mim o desejo de escrever um novo livro. Então eu venho trabalhando nisso. Durante o final de semana eu curti com a família, fiquei lá da minha vidinha, do meu varão valoroso aqui, mas também me dediquei um tempo a estudar. O livro já tem até nome, né? Não vou contar ainda, vou fazer um mistério, mas a cada dia eu vou falando um pouquinho sobre ele. Vai falar da nossa abertura de mente, né? Do nosso abrir os olhos para o mundo espiritual, que de fato ele existe tão real quanto nós estamos nos comunicando agora. Tudo que existe aqui existe no mundo espiritual, como diz a palavra mesmo. Tudo que a gente ligar aqui, a gente está ligando no mundo espiritual. E tudo que a gente desliga aqui, a gente também está desligando lá. Então esse novo livro vai ser voltado para esse lado. Vai ter conselhos, versículos da palavra. Ao finalzinho de cada capítulo vai ter uma oração poderosa para nos fortalecermos a cada dia. Então ele não está pronto, nem tem previsão de quando vai estar pronto, mas está sendo muito estudado, feito com muito carinho e com o direcionamento do Espírito Santo, que é o que eu sempre peço. Que não sejam minhas palavras, que não sejam coisas de Patrícia, mas que Patrícia seja um canal de bênção, que seja a vontade do Senhor sendo feita pelas minhas palavras e pelas minhas ações. Então, tá aqui, tá no forninho, como as pessoas falam, né? Mas muito especial, essa experiência está sendo muito especial para mim, porque é um passo a passo, né? Há 2 anos atrás, quando eu comecei a compartilhar os meus estudos, um pouco do meu conhecimento, eu fiz um livro que chama Verdades que Libertam, que às vezes no dia a dia, né, nas rotinas, a gente deixa passar batido coisas que são importantes. E na maioria das vezes a resposta está dentro de nós. Nós é que não sabemos buscar. Nós é que não fazemos as perguntas corretas, primeiramente para o Senhor e depois para nós mesmos. Então, dali nasceu o primeiro livrinho. Depois fiz outro, falando sobre bloqueios, né, que nos impedem de enxergar como a vida é, o que eu posso fazer para estar sempre me aperfeiçoando, sempre buscando caminhos novos, porque tem muitas pessoas que pedem tanto o novo, querem tanto viver, largar o bom e viver o exponencial, mas estão sempre fazendo as mesmas coisas. E quem está sempre fazendo as mesmas coisas não tem como acessar caminhos diferentes. Então já é um outro livro que já traz uma outra perspectiva, um outro chamado para a realidade. Nesse meio tempo fiz um livrinho também com noções básicas para quem quer entrar no digital e não sabe como. Assim como eu comecei lá atrás como afiliada, trabalho como afiliada também até hoje, é uma dos meus ofícios aqui. Mas para quem não tem a mínima noção, não sabe como nada funciona, fiz um livrinho também
para as pessoas que querem ter essa noção e não têm. Em seguida, veio da depressão, né? Porque foi muita gente falando, eu fiz um vídeo, tá lá no YouTube, falando sobre a depressão. Acho que na verdade foram 4 aulas que eu falei sobre vários aspectos do nosso desenvolvimento pessoal, do benefício que traz a inteligência emocional, espiritual e física. Então são 4 aulas também, tá lá no YouTube. Esse livro me gerou o desejo, essas aulas, na realidade, o resultado delas, né, foi tão grande, o número de mulheres me procurando, querendo saber mais, querendo entender como de fato, da onde vem a depressão, o que que causa, o que que a gente pode fazer sem ajuda de remédios para nos livrar da mesma forma que eu me livrei da ansiedade, da depressão, enfim, de vários bloqueios que só traz a vida da gente. Então nasceu o Ressignificando a Depressão, né? Também tá tudo no link da bio, para quem quiser dar uma conferida, dar uma olhada. E agora veio esse, que eu não vou contar o nome ainda, eu vou fazer um mistério, mas a cada dia, conforme ele for se moldando, for tomando forma, eu vou sempre trazendo um pedacinho aqui. Mas o que eu quero que fique claro é que, tipo assim, quando a gente quer, a gente pede direcionamento do Espírito Santo, a gente pede ajuda. Pai, eu não sei, mas eu estou sentindo um desejo tão grande que é do Senhor. Então, já que o Senhor me deu essa visão, me mostra o caminho também. Me diz como fazer. Porque da mesma forma que eu sou abençoada, eu quero que outras pessoas sejam também. E como a própria palavra diz, o que a gente passa hoje, tem milhões de pessoas passando o mesmo. E às vezes é muito egoísmo da minha parte manter minha boca fechada. Se eu tenho a solução que me curou, que me fez triunfar, por que eu não vou compartilhar isso com o meu próximo? Não faz sentido, já que Deus nos criou uma vez para amarmos uns aos outros, assim como a gente se ama. Então, se eu não quero mal para mim, eu não quero mal para ninguém. Se eu tive um bom resultado fazendo determinada ação, eu vou compartilhar porque foi para isso que Deus me chamou. Então, assim nascem os livros dentro da Patrícia. Tudo é por experiências que eu vivi, venci e venho compartilhando sempre sobre o favor do Senhor, porque eu não faço nada na minha vida que Ele não esteja do meu lado. É como a gente modela o apóstolo que falou, né? Se o Senhor não estiver comigo, eu nem saio de casa. Então é mais ou menos isso, é mais ou menos assim que a mente da Patrícia funciona. Nada do que eu venha fazer, tudo que eu abro a boca para falar aqui já foi consagrado ao Senhor, já foi entregue, já foi pedido para que não seja a Patrícia, mas sim o Espírito Santo de Deus agindo através de mim. Então, vamos lá, as lições, as partes mais importantes, né, que merecem a nossa atenção, a nossa compreensão, para que a gente guarde no coração e sempre que for possível usemos no nosso dia a dia aí para o nosso crescimento, para a nossa aproximação ao Papai do Céu aí. Lições e princípios do 23º capítulo de Atos. Paulo comparece perante o Sinédrio em Jerusalém para se defender das acusações feitas pelos líderes judeus, destacando a importância de enfrentar a oposição com coragem e sabedoria. Durante o julgamento, surge uma divisão entre os fariseus e os saduceus em relação à ressurreição dos mortos, mostrando a diversidade de crenças dentro do judaísmo da época. Ou seja, todos eram judeus, mas acreditavam em coisas opostas, né? Uma porção do povo acreditava na ressurreição, acreditava em anjos, né? No próprio Jesus Cristo, e a outra metade não admitia nada disso. Quem era seguidor dessas crenças era considerado errado e mal visto, assim como Paulo está sendo lá, foi, né, na história. Quando a conspiração para assassinar Paulo é revelada, o comandante romano o envia sob forte escolta para Cesareia, demonstrando a providência divina em proteger seu servo dos planos malignos do inimigo.
É o que eu falo, mesmo sofrendo, mesmo chorando, a gente não pode deixar de ter fé. A gente não pode deixar de acreditar que em todo momento Papai do Céu está nos carregando no colo, Ele está nos direcionando e nos fortalecendo. Com Paulo aqui, mesmo sendo xingado, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo espancado, Deus estava preservando a vida dele. Tanto que quando teve essa notícia lá deles estarem fazendo aquele jejum maligno lá, né? Que aquilo para mim é um jejum maligno, eu não vou comer e não vou beber enquanto não matar o outro. Isso para mim é negativo, é coisa do maligno. Então Deus fez o quê? Tirou Paulo dali em segurança para que nenhuma covardia maligna fosse feita à vida dele. Paulo é levado perante o governador Félix em Cesareia para ser julgado, onde ele se defende das acusações dos líderes judeus, ressaltando sua integridade e inocência diante das autoridades romanas. Para os judeus ele era culpado, já para os romanos nada tinham contra ele. Paulo permanece em custódia por 2 anos em Cesareia, aguardando o julgamento de Félix, destacando a paciência e a confiança do apóstolo na soberania de Deus, mesmo diante da incerteza e da adversidade. Não importa quanto tempo demore, né? O importante é a nossa atenção, o nosso foco, a nossa fé. O que importa é naquilo que a gente acredita. Então não importa o tempo que demore, a nossa confiança está em Deus. O tempo é dele, tudo é dele, para ele e por ele. Nós só precisamos acreditar. Resumindo, o 23º capítulo de Atos narra o julgamento de Paulo perante Sinédrio em Jerusalém e perante a Félix em Cesareia. Ele enfrenta acusações falsas e conspirações para tirar a sua vida, mas é protegido pela providência divina. O capítulo destaca a importância de defender a fé com coragem e sabedoria, confiar na proteção de Deus em meio à oposição e manter a integridade, mesmo diante da injustiça. Em resumo, enfatiza a fidelidade de Deus em proteger e guiar seus servos, mesmo em tempos de perseguição e incerteza. Independente de qualquer coisa que a gente venha a viver, a presença do Senhor sempre estará conosco, sempre, a partir do momento que a gente se devolve, né? A gente se entrega a Ele de coração e verdade e a gente pratica na nossa vida seus princípios, respeita seus mandamentos e é sempre canal de bênção, né? Sempre uma pessoa voltada para o positivo em tudo que faz, independente da situação. Não tem como nós não vivermos sobre o favor de Deus. Por mais que às vezes a gente seja injustiçado, mal visto, nós precisamos ter a sabedoria de compreender que nem todos têm a nossa consciência. Existem pessoas para as quais eu falo, eu converso e nitidamente o que eu falo parece coisa de outro mundo, mas não é culpa da pessoa, é a mentalidade que ela carrega. Então, que nós todos tenhamos o discernimento de entender que nós somos únicos. Nós não somos iguais a ninguém. Fisicamente, sim, Papai do Céu criou os homens e as mulheres. Mas por dentro, cada um tem sua essência, cada um tem seu caráter, cada um tem a sua mentalidade e cada um busca ou não sabedoria. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que busca, encontra. Está no livro de Provérbios, se eu não me engano, é um dos primeiros capítulos. Que fala, aquele que busca, encontra. Não só a sabedoria, mas tudo que você pedir ao Senhor. Se a sua vontade estiver alinhada à vontade dele, nada o Pai te negará. Mas é preciso ter discernimento até sobre o que se pede. Tem uma outra parte da palavra do Senhor que diz que muitos pedidos não são atendidos, são pedidos, são ouvidos, mas não são concedidos porque as pessoas estão pedindo errado. Estão pedindo para o seu bel prazer, para o seu bel conforto, tudo só para si, né? E na maioria das vezes, o que Jesus nos ensinou? É para nós e para todos os que estão ao nosso redor. Não tem que fazer bem só para mim, tem que fazer bem para minha família, tem que fazer bem para as pessoas com quem eu me
me conecto diariamente, tem que fazer bem para aquele próximo que eu nunca vi na minha vida, mas depois ali na frente. Então, que tenhamos o discernimento de compreendermos que nós somos, sim, de fato, máquinas de fazer o bem. Temos a responsabilidade de filtrar tudo que a gente permite que entre dentro de nós. Temos que ter discernimento. O inimigo, a vida, o mundo, como queira chamar, como você entender, vai sempre te apresentar, vai sempre te fazer uma proposta maravilhosa para você largar o teu caminho, para você deixar de acreditar no Criador. Eu fiz uma brincadeira até com uma pessoa próxima que não acredita, né? Se diz ateu. Ele não acredita em Deus e tá tudo bem. Só que a gente brinca, né? A gente tem amizade, então a gente brinca. Eu falo, olha só, primeiro, eu não converso com filho de macaco. Porque se você não acredita no Criador, provavelmente você é filho de macaco sem rabo ainda por cima. Outra coisa, se você não é filho do Criador, tu nem existe, né? Porque ele criou todas as coisas, eu não sei nem porque que eu tô te ouvindo agora. Mas enfim, é uma brincadeira entre pessoas que se amam e têm crenças diferentes. Não é porque não acreditamos na mesma coisa que a gente precisa se agredir, se julgar ou nos tornarmos inimigos. Não foi para isso que Papai do Céu criou a gente. Então, cada um acredita naquilo que toca o seu coração. Uma vez eu escutei em algum lugar que uma pessoa falou assim: a verdadeira verdade é aquela que você escolhe acreditar. Então, muitos escolheram acreditar em Cristo, assim como eu, e outros não. E cada um vai colher o fruto das suas crenças, das suas ações e seus pensamentos. É assim que a vida funciona. Então, quanto mais positivos e quanto mais nós buscarmos os benefícios da gratidão, os benefícios de buscar a Cristo, os benefícios de viver sob os princípios do Evangelho, mais sábio e sábia nós ficaremos e o melhor desta terra nós acessaremos, porque é isso que a gente aprende lá no Evangelho de Cristo, né? Na palavra do Senhor. Então é onde eu me abasteço e é onde eu incentivo todo santo dia a todos que me ouvem, a todos que me assistem, a fazer a mesma coisa. Então eu convido vocês para a gente orar agora, para a gente agradecer essas lições, esses aprendizados, que a cada dia o estudo bíblico ele entre de forma agradável no teu coração. Tem um drive mental aqui que eu vou compartilhar com vocês que eu falo para Palominha, inclusive eu vou até relembrar ela hoje, já faz um tempinho que a gente não faz. Eu vou fazer um videozinho dela fazendo isso hoje. Eu pergunto para ela assim: filha, a sabedoria entra por onde? Aí ela fala: por aqui. E é agradável aonde? Aí ela conta: aqui. E Papai do Céu guarda isso tudo onde? Aqui. E você usa o que para abençoar a vida do próximo? Ela: aqui. Então que isso fique dentro de nós. A sabedoria vem pelo ouvir, o ouvir a palavra do Senhor. Que ela te seja agradável no teu coração, porque quanto mais agradável for ao nosso coração, mais a gente tem interesse de buscar mais. E tudo que for bom do Senhor fique armazenado na sua mente, para que com a sua boca você seja canal de bênção e abençoe a vida do teu próximo também. A Rose disse aqui: verdade. Depois que estou, as lives, a leitura da Bíblia ficou mais leve. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Que assim continue. Que a cada dia você receba a palavra de forma agradável, com muita clareza, e que ela seja a resposta para todas as suas perguntas. É assim comigo, vai ser assim contigo e com todos aqueles que compartilham também. O mesmo desejo, da mesma vontade de estar sempre buscando e se abastecendo no nosso Pai do Céu amado. Então vamos orar, que a hora não nos espera, né? Já são 5h34 para honra e glória do Senhor. Eu falo que o projeto é de ser de 5 às 5h30, mas é Ele que sabe. Oremos. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Paizinho, gratidão por mais uma semana que se inicia repleta da Tua presença, repleta da Tua bênção, do Teu Espírito Santo Consolador, que nos lava, nos renova, nos transforma e capacita, Pai, a sermos melhores que nós mesmos, melhores que fomos ontem.
Somos e estamos nos abastecendo do Teu amor, Pai, do Teu amor, da Tua graça. Que a cada pedacinho desse novo e magnífico dia nós possamos sentir o tamanho do Teu amor, o tamanho da Tua bênção, Pai, o tamanho do Teu abraço dentro do nosso coração. Que a cada ação que nós formos iniciar nesse dia seja para a Tua honra e glória, seja para enaltecer o Teu santo nome e seja para nós fazermos a diferença na nossa vida e na vida do nosso próximo positivamente. Pai, gratidão pela vida, gratidão pelo respirar, gratidão por todo o aprendizado na Sua palavra primeiramente e os outros aprendizados que nós vamos adquirir durante todo o dia. Que ao aprendermos, nós também sejamos gratos e ensinamos ao nosso próximo, seja aos nossos filhos, cônjuges, pais, mães, tios, enfim. A sabedoria, ela é o amor, como o amor, né? Quanto mais a gente transborda de amor, mais a Tua presença é demonstrada em nós. Quanto mais levarmos o Teu amor, quanto mais falarmos de Jesus, quanto mais compartilharmos tudo que a gente aprende, mais sementinhas o Senhor nos dá para semear. E assim a gente segue crescendo, evoluindo e prosperando rumo ao reino, em direção a Ti, Pai. Pai, Te entrego todas as pessoas adoentadas, todas as pessoas que estão internadas nos hospitais com doenças do corpo, doenças da alma, doenças da mente, Pai. Entra com providência, tira a trave da visão desses irmãos amados, para que mais e mais possam Te enxergar e possam sentir o desejo de Te buscar, Senhor, porque só Jesus é a verdade que liberta, não há outro caminho para se chegar a Deus Pai, se não for pelo Senhor Jesus. Te entrego e Te agradeço pelos irmãos do Sul, Te entrego e Te agradeço por Israel e por todo o Brasil, Pai. Abençoa-nos, ilumina-os nessa nova jornada que a gente está vivendo. O nosso país está passando por uma reviravolta. Com a Tua permissão, Pai, que Seus anjos estejam sobre o nosso Brasil, capacitando todos os homens e mulheres de boa vontade, Teus filhos amados, que estão ali firmes e fortes, lutando pelos nossos valores, lutando para termos a liberdade de sermos quem o Senhor nos criou para ser. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a presença do Senhor esteja sobre nós durante todo o dia, que sejamos direcionados e capacitados pelo Espírito Santo a fazermos de fato um magnífico dia na presença dele. Que sejamos gratos, independente do que aconteceu ontem, independente do que vem a acontecer hoje. O primeiro sentimento seja: obrigado, Senhor. Eu não sei por que isso aconteceu não, mas o Senhor sabe. E se o Senhor sabe, eu estou satisfeito. A Tua graça me basta. É um momento difícil? Vamos se apegar a ele, vamos prestar atenção nos ensinamentos que aquela situação tem para nos ensinar. É um momento bom? Glória a Deus, que mais momentos como esse se multipliquem na sua vida. O importante é a gente nunca deixar de acreditar. O importante é a gente nunca deixar de buscar o melhor que Papai do Céu tem para nós. E isso a gente consegue sendo positivo e grato todos os dias da nossa vida. Eu encerro por aqui, aguardo vocês no próximo estudo. Fica salvo aqui no Instagram e também lá no YouTube. No YouTube tem... Eu estava vendo, acho que foi na sexta-feira, eu dei uma olhada lá. Eu já estou chegando a 900 vídeos divididos em estudos bíblicos e entre vídeos de aulas, né? Compartilhando o conhecimento. Então, quando você precisar fazer uma maratona de sabedoria, vai lá no canal da Paty. Tem muito material bom lá, tem muito conhecimento, tem muito coração, muito coração lá. Mensagens que nos edificam, mensagens que nos fazem crescer e que nos ajudam a enxergar, não só com os olhos humanos, mas também com os olhos da fé. Magnífico dia para todos nós. Rose, magnífica segunda-feira na presença do Senhor, minha amada.
Beijinho na sua mamãe, viu? Sejamos todos luz e sal na terra e até o próximo estudo.